Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Mercado Futuro. Nesta primeira aula, vamos fazer uma breve introdução do que é o mercado financeiro. O mercado financeiro é um conjunto de estruturas, normas, regras e players, onde players compram e vendem ativos financeiros. Dessa forma genérica, nós vamos introduzir essa aula hoje para vocês. Mas antes disso tudo, eu quero deixar alguns recados, porque é a nossa primeira aula. Meu nome é Marcelo, conhecido como Mago no Mercado, estou no mercado desde 2004, final de 2004, 2003, final de 2003, início de 2004. Então já tem bastante estrada percorrida por aí, e eu quero deixar aqui um recado para vocês, que é: primeiro é ser transparente com as informações. Gente, por que o curso é gratuito? Primeiro, que não é para mostrar para vocês que pagando algo é melhor do que o que é de graça. Essa é uma coisa que tem que morrer, porque a qualidade está de quem está passando a informação, não de quanto você está pagando. Já começa por aí. Então, se a gente vai começar a fazer aqui uma trajetória juntos, a gente primeiro tem que acreditar naquilo que é passado ali. Então, tudo que eu falar aqui, vocês pesquisam e vejam se é realmente aquilo que estou falando. É o primeiro dever de casa de vocês. Então, cada vez que vocês pesquisarem algo que eu digo para vocês, vocês vão ter a capacidade de estar estudando e de estar aprendendo cada vez mais. Essa é uma regra número 1 que a gente vai precisar ter aqui. A segunda regra, que é o tempo. Gente, eu vou fazer uma introdução aqui, vamos fazer aqui, não é nem uma introdução, vamos fazer aqui uma dinâmica de comparações. E comparar já não é muito bom, mas essa comparação vai ser legal. Tá? Um trader profissional de um operador profissional. Um trader, quando a gente fala trader, a gente imagina um cara sentado lá na mesa dele, lá na instituição financeira, ou numa corretora, pode ser num banco, pode ser numa corretora, pode ser um grande fundo, né, onde ele vai gerir ali uma certa quantia e ele vai ter uma estratégia que passaram para ele e ele vai ser o cara que é designado a fazer essa estratégia acontecer no mercado. Essa é a função de um trader. Já começa por aí. Como eu vou ser um trader se eu não tenho nenhum economista por trás de mim? Eu não tenho nenhuma estrutura por trás de mim. E falando de estrutura, vamos lá, vamos começar. Quanto custa um Bloomberg? Você tem condição de ter um Bloomberg na sua casa? Tem um usuário Bloomberg lá, onde você vai lá, manda um chatzinho, fala com o cara lá do JP, um amigo seu lá. Tem todas as informações no mercado, mundo global, um clicar. Você tem isso? Não. Você tem informação privilegiada através dessa plataforma, de forma rápida? Você tem o Reuters? Não. Você tem até é possível ter uma agência Estado, uma plataforma da agência Estado na sua casa. Custa R$ 600 aí, a agência Estado dá para ter em casa. Onde você tenha as informações ali de forma online. O máximo que você tem é um investe gratuito. Você nem pagar, às vezes você quer pagar para tirar propaganda. Então, já vamos começar a tirar essa primeira casca de que vai ser um trader. Você não vai ser um trader, nem vai chegar perto de ser um trader. Por quê? O cara normalmente é um matemático, ele é engenheiro formado, ele é um economista e se forma um participante do mercado através de uma estrutura gerada para ele ser um participante do mercado. Você não tem nada disso. Na internet você não vai encontrar nada disso, mesmo pagando 5, 10, 15, 20 mil reais, você não vai ter nada disso. Já começa por aí. A latência da nossa plataforma é muito diferente da latência da plataforma dele. Ele vai gerar, ele tem o HFT trabalhando dentro de uma estratégia dele. Um trader não é aquele cara que vai ficar mais igual pregão viva voz, toma galo, vende a galo, não é nada disso, você não vai ver isso mais acontecer. Ele vai fazer uma estratégia, e essa estratégia, provavelmente quem vai rodar um HFT, se ele tiver muita necessidade, ele mesmo vai rodar algo, uma própria plataforma, vai comprar alguns ativos de forma recorrentes, algumas vezes a gente consegue enxergar isso, outras vezes não.
porque ele opera por várias pontas diferentes, ele não opera somente por uma ponta. O que é uma ponta diferente? Eu sou um player, um banco, um fundo, eu tenho 4, 5 corretoras e eu vou lançar 4, 5 ordens de forma aleatória por essas corretoras e outra corretora eu vou fazer a saída, de repente eu consigo fazer até um direto ali dentro da corretora. Então, muitas das vezes, a gente nem sabe que isso tudo acontece, mas nós preferimos acreditar que uma banda de Bollinger, comprou dentro, comprou fora, uma agulhada, ou sei lá, vamos dar nomes aqui às coisas que acontecem aí bizarras no mercado financeiro, e as pessoas acreditam, compram um curso desse achando que vão ganhar dinheiro. Eu duvido muito. Pode ser? Duvido. Então, a ideia de estar aqui fazendo esse treinamento, chamado o mecanismo é uma, uma série do Padilha, que ele fez também Tropa de Elite, mas a série do Padilha, chamada O Mecanismo, ele mostra os bastidores todinho de como foi desenrolar da Lava Jato. E aqui a ideia também é mostrar como é o mecanismo do ativo, como ele funciona. Se você tiver entendimento de como ele funciona, de como a gente pode enxergar o deslocamento do preço através do mercado, sim, o mercado é segregado por janelas, por horários diferentes, cada horário se opera de uma forma porque tem variáveis diferentes. Então não adianta a gente pegar um recorte da janela de dólar e achar que aquilo ali é um mercado. Não, um mercado, um dia de operação, um dia operacional de dólar, ele é segregado em várias janelas. Isso a gente vai entender aqui. Cada janela dessa exige um estudo, exige ali um tempo de estudo a se realizar. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não dá para simplesmente um treinamento de 100 horas, dando assim, um treinamento grande, até de 100 horas, você se tornar um operador, ou que dizem aí, um trader profissional. Eu vou trazer vocês a um nível onde você vai operar bem um ativo, mas você não vai ser um trader. Aquilo tudo que você vai aprender aqui, você não vai conseguir desempenhar lá numa corretora. Então você não tem como ser um trader. Então muitas pessoas elas já começam a vender sonhos para as pessoas. Ah, abandona o seu emprego porque agora você vai ganhar não sei quantos por dia, você vai ser um trader profissional. Não. A ideia aqui é mostrar para vocês como se introduzir nesse mercado, você tem entendimento, a alavancagem é muito grande, é muito perigosa. Então, na verdade, quando a gente vai operar mercado financeiro, a finalidade deveria ser uma finalidade de proteção, de hedge. A gente vai ver isso um pouquinho mais aqui na aula de hoje. Isso, muitas pessoas estão pegando o mercado futuro para ser um investimento e na verdade não é. É uma pura, quando a gente pega para operar sem ser hedge, sem ser proteção, é pura especulação. Especulação não é investimento. Então, se você quer fazer dinheiro de uma forma, entre aspas, rápida, você tem que ter conhecimento que é demorado. Olha como é que as coisas não casam. Você quer estudar rápido e fazer dinheiro rápido. Não. Você quer fazer dinheiro rápido porque você está alavancado demais, mas você precisa estudar muito. Então demora, requer tempo. Então são duas linhas que não são paralelas, elas são totalmente divergentes uma da outra. Então a gente precisa estudar muito para tentar alavancar de forma correta e não ter prejuízos, aonde muitos abandonam o mercado perante a isso. Porque muitos prejuízos, isso não dá dinheiro, isso é cassino, é manipulado, e a gente escuta história de tudo quanto é jeito. E a ideia aqui não é essa, tá? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. O que são os ativos financeiros? São mercadorias como câmbios, valores imobiliários, são os fundos imobiliários, são as ações, entre outras coisas. O mercado financeiro pode ser dividido em dois grandes grupos de ativos, ou renda fixa ou renda variável. Tá? Então, vamos falar sobre renda fixa e renda variável aqui. Então, a gente já pode escolher qual caminho seguir, começar a, a traçar a trajetória. Por exemplo,
A gente pode imaginar como são dois grandes estados, por exemplo, fixa, estado de renda fixa e estado de renda variável. Dentro desses estados tem vários municípios, vários bairros, então são essas possibilidades que você tem dentro da renda fixa quanto da renda variável. Então vamos para a renda fixa. Por exemplo, a renda fixa você pode saber exatamente quanto você vai ganhar no seu investimento, irá render desde o início. É só você fazer uma trajetória, um cálculo em cima daquela taxa que vão te pagar e você vê os juros compostos trabalhando durante o tempo. Essa é uma renda fixa. Só que não necessariamente ela pode ser fixa. Eu vou fazer uma aspas aqui. Por exemplo, quem opera taxa de juros, por exemplo, a curva de juros está bem relacionada ao tesouro direto, aos títulos nacionais. Então, eles conseguem fazer marcação a mercado através dessa alteração de taxa a longo prazo e ganha-se muito dinheiro. Muitos fundos fazem isso, os grandes fundos de investimento fazem isso e eles te dão um retorno acima até, às vezes, do CDI. Então, é você observar esse tipo de transação também é interessante. Mas não é o caso do nosso treinamento aqui. O nosso treinamento a gente está falando de renda variável, tá? Que é aquele retorno incerto com potencial expressivo de ganho. Só que é incerto, é variável. Pode variar para cima, como pode variar para baixo. Então a grande questão é: você quer renda variável ou renda fixa? Se for renda variável, continua aqui comigo que eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer uma renda variável dentro do mercado futuros, que é uma forma de ganho de capital. Só que não é a única forma que você tem de ganho de capital na renda variável. A gente tem outras possibilidades e a gente vai falar isso mais para frente agora. Então, por exemplo, a gente tem a opção de mercado à vista, que é os mercados das ações, dos fundos de mercado imobiliário e outros. Tá? Mas a gente não vai aprofundar no mercado à vista, a gente vai falar de mercado futuro. Negociações, por exemplo, com as ações, nós, grande maioria das vezes, nós compramos esperando ações é, darem retorno ao longo do tempo, fazendo o que a gente chama de buy hold, um swing trade, um position trade. Até day trade se fazem em ações. Só que a grande diferença é que a maioria das pessoas compram esperando ela render ao longo do tempo. Já no mercado futuro, por não ser um ativo, eu não sou dono, eu não sou sócio de uma empresa como uma ação, eu sou sócio daquela empresa. Quando eu compro um fundo de imobiliário, eu sou um cotista daquele fundo. No mercado futuro, eu não tenho ativo, eu participo de um contrato. E esse contrato ele tem um determinado tempo. Por exemplo, mercado de dólar, o tempo é de um mês. Então, eu tenho 30 dias, eu trabalho dentro daquele contrato. Se eu for trabalhar fora desse contrato, for expandir, eu vou estar fazendo uma rolagem desse contrato. É o que muitas empresas fazem, é o que muitos fundos fazem na rolagem. Então a gente tem operações de pré-rolagem, a gente tem muita coisa para aprender a trabalhar com futuros. Mas a ideia é que no futuros a gente ganha tanto na alta quanto na baixa. A gente vai trabalhar especulando, tanto na alta quanto na baixa. Para a gente não importa, gente, se ele vai subir ou se ele vai cair. O que a gente tem que entender é o panorama, o cenário, o contexto que a gente está introduzindo ali naquele determinado momento. Por isso que eu digo que operar mercado futuros é separar um dia em várias etapas, é segregar o mercado em vários momentos. Tem o momento do ajuste do dia anterior, que já começa o nosso dia ali, a abertura. Aí tem, por exemplo, no futuros de câmbio, nós temos a abertura do mercado à vista, nós temos as PETAX, com as prévias até a PETAX final, e depois nós temos o ajuste no final do dia. Então, a gente segrega o mercado em várias partes e cada parte dessa tem sua particularidade para a gente operar. Por isso que cada player tem a sua, cada player tem a sua estratégia, tem o seu, a sua regra a seguir dentro do seu padrão que ele está operando
E nós estamos trabalhando dentro de janelas que nós vamos ter regras e vamos ter padrões também para trabalhar ali. A gente vai trabalhar o mecanismo que está por trás daquilo ali o tempo inteiro. Então, a diferença de você fazer um treinamento que você vai pagar, o cara te dá uma estratégia de como operar, por exemplo, fluxo, como operar análise técnica, uma estratégia, a gente vai derrubar isso por aqui, porque a gente opera janelas diferentes de formas diferentes. Eu, por exemplo, a abertura, ela é muito rápida, ela tem uma variação muito rápida, então a gente vai operar de forma mais tranquila, de forma mais segura. Mas quando chega na taxa PETAX, a gente tem uma briga durante 5 minutos, 2 minutos ali, que a gente vai estar atento àquilo ali. E quando a gente for trabalhar no final do dia mais com o ajuste, a gente sabe que aquela como é que está as negociações ali e a prévia do ajuste trabalhando, a gente está atento àquilo ali. Então, a gente tem estratégias diferentes para trabalhar durante o dia, não uma única estratégia. Quando a gente faz o pré-mercado para a abertura, a gente já se forma uma estratégia. O ajuste anterior já deixou uma prévia do que pode vir a acontecer no dia anterior, caso não tenha uma grande notícia, um desastre, algo do tipo ocorrendo no macro. Mas fora isso, a gente consegue enxergar. Então, o mercado futuro, a gente tem muito a aprender, e a diferença do mercado futuro para o mercado à vista é que a gente opera contratos e não opera ativos. Essa é uma das possibilidades. Tá? Nós temos também usar o mercado, muitos dos bancos, muitas negociações, pode dizer que 98% das negociações em mercados futuros são de proteção. O que é o mercado de proteção? Que são os hedges. Por exemplo, eu vendi um produto para o Japão a US$ 1 milhão. O mercado futuro vai garantir que eu não tenha prejuízo com essa variação do dólar. Eu vou fazer uma trava no preço no futuro. Então, eu vou proteger a minha receita, garantindo os meus ganhos. Então, para isso que servem os mercados futuros. Nós não estamos ali trabalhando para fazer trava nem proteção. Nós estamos trabalhando ali como especulação. Então, cada vez que entra um ativo, um player, um fundo, um banco, lá segurando a taxa PETAX, porque ele tem que fazer uma proteção para um cliente, alguma coisa do tipo. A gente está trabalhando nessa especulação, está especulando dentro das variáveis que eles vão se formar, das estratégias deles. Então, nós somos os especuladores das estratégias dos grandes. É isso. Por isso que eu falo, ser operador, ser trader, é diferente de ser um operador tá ali especulando. Nós somos especuladores. Os traders são eles. Então não vendam essa ilusão, não caiam nessa ilusão. Pelo amor de Deus. Quem fala isso é o cara que não entende o que está por trás do jogo. O mecanismo do jogo ele não está entendendo. Tá bom? E nós temos as escolas de análise para a gente poder trabalhar. E elas são, se eu posso dizer, 3 escolas de análise. Que é a análise fundamentalista, que é aquela que observa os balanços das empresas que trabalham mais com ações, né? Eles são investidores mais de longo prazo, eles vão analisar os balanços e vão pegar lá os seus indicadores e vão trabalhar aquilo ali debruçado dentro de uma análise fundamentalista de como está o lucro das empresas, o quanto alavancagem ela tem, o quanto de empréstimo ela tem, enfim, entre vários aspectos ali. Tá? E tem a análise técnica, aquele que usa os padrões gráficos, né? Ombro, cabeça, ombro, LTA, LTB, enfim, vários padrões. Só que as oportunidades elas se tornam mais atrasadas quando estamos vendo isso no futuro. Tá? Eu costumo dizer que o gráfico ele me dá a opção seguinte: ele me dá o histórico do preço. O histórico do preço está ali. Tá? Tá ali. E só. E eu fazer marcações em cima do histórico do preço. Agora, eu quero ver, por exemplo, o cara opera um gráfico de 10 minutos no futuro. Em 10 minutos,
eu tive uma negociação gigantesca, ele fez um candle de 10 minutos. O cara tem a mania de entrar no rompimento daquele candle. E eu não tenho mais negociação depois de 10 minutos, porque o fluxo todo aconteceu em 10. E aí ele está atrasado. O mercado às vezes muda na cara dele. Então, eu tenho que analisar a demanda e a oferta em tempo real. Isso eu só consigo fazer com análise de fluxo, ou tape-weight, como chamam por aí. Porque imaginam só, a bolsa ela só dá volume para a gente, de negociação, ela nos dá quem comprou e quem vendeu, e o preço de informação. Tudo, tudo isso, análise técnica, indicadores, tudo é baseado nisso. Uma média móvel é baseado no deslocamento do preço. Legal. Quando eu tenho lá alguma coisa relacionada a volume acumulado de agressão, é dali. Então, tudo é relacionado a essas três informações que a Bolsa nos dá. Então, eu tenho que analisar essas informações na fonte. E a fonte são os books, são o caderno lá, o livro de negócios, são quem agrediu, que são Times in Trades. É isso que eu consigo ali analisar. Está saindo negócio rápido? Está sendo consistente essa saída? Está num ponto interessante? É isso que a gente vai observar, gente. Dentro daquele contexto que nós estudamos, dentro daquela janela. Essa janela, a possibilidade de acontecer é isso aqui, ó. A Petax buscar o spot, por exemplo. A Petax subir para poder formar uma nova Petax na parte de cima. Pô, mas eu tenho a minha média ponderada, ela está para baixo, mas o preço está para cima, o deslocamento dela está muito grande. Pô, tende ao quê? Se eu estou com os médios dos players aqui, o preço está se deslocando muito lá em cima, como é que tá? Eu estou passando muito direto nessa informação? Não, os diretos estão mais baixos do que ainda a nossa taxa de ponderada, a nossa média ponderada. Então, começa a fazer umas análises totalmente diferentes daquilo que você aprende por aí. Aí é que mora o jogo. Então, é imprescindível a gente entender esse tipo de coisa. A gente tem também as armadilhas. Vamos evitar algumas armadilhas que acontecem no mercado sem conhecimento. Os setups milagrosos, esqueça isso. O mercado é dinâmico e é movido pelos grandes players. Então, não adianta que setup não vai funcionar. Fluxo de ordem, conheça as ferramentas, observe como os profissionais estão atuando. Não como o que ele faz. Ah, lá ele vê aquilo. Esquece os casos, o que eles veem. Não fiquem preocupados com isso. A gente tem que saber o que eles estão atuando. Como eles giram o movimento. Como seguir essas movimentações. É isso que a gente tem que entender. É só isso que a gente precisa entender dentro de um cenário. Então, haja com conhecimento. Veja as probabilidades de sucesso. Se inclina a favor disso, gente. Não vá contra isso. Então a gente tem princípios fundamentais para ter sucesso no mercado. Entender que cada evento é único e não se repete. Isso é uma coisa. O mercado muda constantemente. Então um setup milagroso não vai funcionar a vida inteira. Por que isso tudo importa? Tem que entender essas nuances. Vocês têm que se preparar melhor, aumentar as chances de tornar as suas decisões lucrativas. É isso que a gente tem que observar no mercado. É isso. Tá? E a nossa próxima aula, gente, a gente vai falar sobre corretoras e plataformas. A gente entender quais são as melhores plataformas, quais são as melhores corretoras, a gente vai ter uma aula sobre isso. Eu espero ter introduzido um pouco do mercado para vocês, ter dado uma ideia mais ou menos como é que a gente vai trabalhar aqui. Eu quero que a sua jornada seja de sucesso, e comece aqui comigo, que tenha um bom entendimento do mercado, tenha uma estratégia bem construída, você se prepare bem para vencer. Conhecimento é poder, conhecimento no mercado é saber o que está fazendo por trás dos preços, entender como os grandes players se movimentam, a diferença entre lucro que eles estão trocando entre um e outro, é entender o que é
o mercado financeiro, porque é muito frustrante a gente estar ali, pô, esperando o candlezinho chegar ali naquela região, agora eu vou comprar, o mercado vem e dá-lhe aquela porrada para baixo, no caso você está comprando, pega o teu stop, depois ele sobe. Aí tu, pô, parece que o cara sabia que eu estava ali. Não, gente, o mercado é muito mais complexo do que isso. Então, espero ter ajudado vocês. Pô, eu queria muito, de coração mesmo, que você tivesse essa paciência de esperar todas as aulas aqui, que vocês não vão se arrepender. Cara, mergulhe no mercado financeiro, comece a construir o seu caminho com a sua independência financeira. Hoje mesmo, começa, já dê essa introdução. Cara, eu fiquei intrigado com esse negócio que você falou sobre é, renda variável e sobre renda fixa, de curva de juros, marcação a mercado. Procure sobre isso. Não, cara, tudo é forma de ganhar dinheiro. O que eu quero passar para vocês aqui é conhecimento, transformar vocês um estrategista que tenha resultados constantes, que vocês consigam nada mais, nada menos do que poder chegar, abrir sua plataforma, observar o mercado, ó, não está para mim. Ah, hoje tem uma possibilidade aqui, dentro dessa janela aqui. Ir lá fazer seu tradezinho, sua compra e sua venda, e pegar seu dinheirinho ali e sair fora. Entendeu? Nada daquela loucura de ficar, caraca, achando que operar é ficar o dia inteiro, não sei o quê. Não, é ter as suas janelas. Às vezes a pessoa é muito boa na abertura, que ela faz um bom pré-market, às vezes ela não é boa. Mas às vezes ela é muito boa na análise de abertura de mercado à vista e ela consegue ser consistente ali. Às vezes nem tão, mas às vezes ela é tão boa ali nas Petax que ele só quer operar naquele momento, porque ele já entendeu a dinâmica do jogo ali, mecanismo daquela variação. Às vezes o cara quer trabalhar mais um pouco perto do ajuste do dia, então ele já vai observar mais aquilo ali. Então, tudo é possibilidade, gente, mas você tem que segregar. Não adianta falar assim, o mercado está em tendência, eu vou operar tendência. Mas o que está dando essa tendência? O que está gerando essa tendência? Você entende isso? Que é muito mais do que um simples média móvel, te falando que tem tendência ou não. Então, gente, espero vocês na próxima aula, que é sobre corretoras e plataformas. Grande abraço, tchau, tchau.